Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Que bom, estamos juntos, mais uma noite de terça-feira. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Centro Espírita aqui da cidade de Olambra, cidade das Flores. Hoje, 22 de março de 2022, e como todas as terças-feiras, às 20 horas, nós temos o nosso estudo do Evangelho. E nós vamos saudando os amigos que vão chegando, os amigos dos dois planos da vida. Boa noite, fisioterapeuta Fosati. Seja muito bem-vinda, que bom. Mas, amigos, nada como, para entrarmos nesse clima espiritual, a leitura de uma página, de uma mensagem. Mas antes, mandando também um abraço para Anne Eliane, para Inês Luchese, e devagarinho os amigos vão chegando. Como todas as terças-feiras, o nosso estudo do Evangelho, ele tem 3 objetivos: estudarmos a mensagem do Evangelho à luz da doutrina espírita. Tem um outro objetivo: preparar os trabalhadores da nossa casa espírita para a reunião que virá logo a seguir, que é uma reunião de vibração e irradiação. Tem também um outro objetivo: preparar espiritualmente aqueles amigos, companheiros que estão em tratamento, através da reunião de vibração. Porque nós fazemos esse estudo, entramos nesse clima espiritual e depois, não é ao vivo, à distância, nós temos a nossa reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento. Então é um 3 em 1, podemos dizer. Mas, aproveitando, mandando também um abraço para o Vicente Gimenez, para a Sueli Reis, o Pedro Balalai, e todos esses amigos muito queridos que estão sempre conosco. Mas nós vamos pegar aqui o nosso livro, vamos abrir numa página. Boa noite, Mariana Fosati, tudo bom? Vamos ver aqui qual a mensagem que sai para nós. Sai a mensagem 51. Não se envergonhar. Não se envergonhar. Segundo Lucas, capítulo 9, versículos 26, Lucas nos traz uma mensagem que foi proferida pelo Mestre Jesus. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, Jesus. Essa passagem de Jesus, e retratada por Lucas no capítulo 9, versículos 26, tem o título, através do benfeitor Emmanuel, Não se envergonhar. Muitos aprendizes existem satisfeitos consigo mesmos, tão somente em razão de algumas afirmativas quixotescas. Congregam-se em grandes discussões, atrabiliários e irraicíveis, tentando convencer gregos e troianos relativamente à fé religiosa. E quando interpelados sobre a fúria em que se comprazem, na imposição dos pontos de vista que lhes são próprios, costumam redarguir que é imprescindível não nos envergonharmos do Mestre, nem de seus ensinamentos perante a multidão. Todavia, por vezes, a preocupação de preservar o cristianismo não passa de posição meramente verbal. Tais defensores do Cristo andam esquecidos de que, antes de tudo, é indispensável não esquecer-lhes os princípios sublimes diante das tarefas de cada dia. A vida de um homem
e a sua própria confissão pública, a conduta de cada crente e a sua verdadeira profissão de fé. Amigos, emissários do Cristo, que aqui se encontram, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor da vida a oportunidade de nos reunirmos com o objetivo de entendermos a mensagem do Evangelho. E pedimos, Senhor, toca os nossos corações, para que possamos sentir no íntimo de nossas almas a Tua presença. Sê conosco, Senhor Jesus. Sê conosco, Senhor, agora e para todo sempre. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Queridos amigos e amigas que estão conosco, boa noite, Márcia Craveiro. Mas, amigos, nós estamos estudando, 22 de março de 2022, o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos iniciar um novo capítulo. Nós ficamos bastante tempo no capítulo 8 e hoje nós vamos iniciar o capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados, felizes, os que são brandos e pacíficos. E nós vamos ver o capítulo 9, ele tem alguns subtemas. Fala sobre injúrias e violências, vem as instruções dos espíritos. Dentro das instruções dos espíritos, tem a mensagem que fala sobre a afabilidade e a doçura, a paciência, obediência, resignação, a cólera. E só para recordarmos, o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele foi organizado por Allan Kardec da seguinte forma. Ele selecionou trechos do Evangelho, da Boa Nova, mensagens trazidas por Jesus, fez os seus próprios comentários, Kardec traz os seus comentários, e vem depois as instruções dos espíritos. Então, o estudo o Evangelho segundo o Espiritismo é um estudo completo, porque nós vamos ter a mensagem do Cristo, vamos ter os comentários para que possamos compreender a essência da sua mensagem, tanto através do nosso codificador, mas também através dos espíritos que fazem parte da codificação, que foram espíritos escolhidos pelo próprio Jesus para poderem colaborar na obra. E nós vamos hoje ver, iniciando o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver o tema, injúrias e violências. E dentro desse tema, aproveitando, mandando um abraço também para o Arnaldo, Valdeci Reis, para a Cleia, que bom, a nossa família SEAC vai cada vez se fortalecendo. Mas Kardec inicia o capítulo 9, item 1, trazendo uma passagem que se encontra em Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Jesus, falando para a multidão, ele sobe no monte, e é conhecida essa passagem como sendo o sermão do monte. As bem-aventuranças
E nessas bem-aventuranças, felizes, bem-aventurados, felizes, Jesus vai discorrendo. Quem são os felizes? Ele diz, os que são brandos, porque eles possuirão a terra. Mateus traz também, no capítulo 5, no item 9, e Allan Kardec traz essa passagem também para nós, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mas Mateus continua trazendo o que Jesus nos ensinou, ainda no capítulo 5 de Mateus, versículos 21 e 22, e transcritos agora em O Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Mas em Mateus, capítulo 5, 21 e 22, Jesus ainda ensinando, sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Sabeis que foi dito aos antigos. Jesus, ele em vários momentos, ele se utilizava dos ensinos que foram trazidos para o povo hebreu, depois denominados judeus. Ele trazia aqueles ensinos que se encontravam na Torá. Hoje nós falamos Antigo Testamento. Então, nesse momento aqui, Jesus está se referindo a esses ensinamentos que o povo hebreu sabia, porque eles sabiam todos esses ensinamentos de uma forma oral. Era decorado porque não existia, como hoje em dia, a facilidade de ser tudo escrito, e agora a gente não precisa nem novamente estar escrevendo, porque nós nos utilizamos de um celular e ali está registrado o que desejamos, muitas das vezes. Mas Jesus relembra aquele povo. Sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Moisés, quando ele traz os 10 mandamentos, um dos mandamentos é esse, não matar. É isso que Jesus se refere. Mas Jesus agora vai mais além, vai mais adiante. Ele diz, eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera, já não é nem matar, aquele que se puser em cólera, ficou com raiva, aborrecido, revoltado. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenação pelo conselho. E aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Essa passagem, dita por Jesus, se encontra em Mateus, capítulo 5, 21 e 22, e como nós dissemos, Allan Kardec traz essas passagens para o capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, para falar sobre as injúrias e violências, injúrias e violências. E nós vimos aqui, primeiro, fala sobre os brandos, fala sobre os pacíficos,
fala sobre não matar, mas Jesus vai mais adiante ainda. Se a pessoa estiver encolerizado, já merece ser condenado. Se ele ofender ao seu irmão, chamando raca ou és louco, ele merece a condenação. Mas vamos mais adiante. Agora são os comentários de Allan Kardec. E Kardec nos diz: por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. O nosso venerável codificador do Espiritismo vem buscando trazer o entendimento do que Jesus queria dizer. E mais uma vez eu repito, ao lermos o Evangelho, ao lermos a Bíblia, ao lermos qualquer leitura, nós precisamos tirar o espírito da letra e não lermos de uma forma literal, porque senão poderemos ter atitudes muito equivocadas, muito erradas, enganosas, prejudiciais às vezes para a nossa vida, para a vida de outros que compartilham conosco. Kardec vem dizendo, Jesus ele quis ensinar aqui o quê? Porque ele falava de uma forma forte, firme, para impactar. Mas ele queria ensinar a necessidade de sermos brandos, moderados, mansos, afáveis, termos paciência. Isso era uma lei que precisamos seguir, porque é uma lei divina, é uma lei natural, é uma lei perfeita. A lei de Deus é uma lei perfeita. Nós é que ainda não conseguimos compreender, muitas das vezes, a lei de Deus e queremos criar a nossa própria lei. Mas, prosseguindo, nos diz Kardec, Jesus condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Qualquer grosseria que seja usada contra alguém já é passível de condenação. Por quê? Nós que nos colocamos, às vezes, de uma forma agressiva, uma palavra de descortesia, nós não nos abalamos. Mas dependendo do que nós falamos para o outro, aquilo vai marcar de uma forma tão profunda que pode acompanhar aquele outro pela vida fora. Eu vou tomar um pouquinho de água, porque a minha garganta está dando uma coceirinha. Mas uma criança se projeta sobre aquela criança, ou o pai, ou a mãe, ou um professor, alguém projete sobre aquela criança uma palavra agressiva, uma palavra descortês, desqualificando
aquela criança, às vezes aquilo vai ser recebido de uma forma tão impactante que pela vida fora, aquela criança vai levar aquele trauma. Ela se torna adolescente, ela se torna um adulto, mas aquilo ficou lá, marcado no seu inconsciente. Ficou lá guardado, registrado. E é isso que Jesus vem colocando e Kardec vem fortalecendo esse entendimento do que Jesus queria dizer. Raca, quando Jesus disse, você falar raca para o seu irmão, era uma ofensa muito grande, porque o que raca queria dizer? Entre os hebreus, era um termo desdenhoso, que significava homem que não vale nada. E se pronunciava, olha que coisa ofensiva, por isso que Jesus, ele diz para aquela população que ali se encontrava, buscando compreender a sua mensagem, porque, olha só, a palavra raca, além de ser um termo desdenhoso, ao ser pronunciada, a pessoa que fosse atingida por essa palavra sabia que ali ela estava sendo colocada numa situação de pequenez, que não tinha nenhuma qualidade, que era uma pessoa que não tinha nenhum valor. Mas, além disso, quando se pronunciava essa palavra raca, a pessoa pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Ela falava a palavra, cuspia e virava de lado. Então era altamente agressiva essa palavra pronunciada contra alguém. Por isso Jesus fazia esse alerta. E vai mais longe ainda, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco, és louco. Nós temos que entender, mais uma vez, e nós espíritas, nós temos a compreensão de que o inferno não existe. O inferno, da forma como ele foi pintado, desenhado, como ele foi divulgado. Aquele lugar aonde existe um Satanás, um diabo, alguma coisa nesse sentido, e a pessoa que teve um mau proceder, ao morrer, ao desencarnar, iria ali para aquele lugar. Ficaria ali no fogo do inferno pela eternidade. Nós sabemos que não é dessa maneira. Mas Jesus também se utilizava de figuras que as pessoas daquele tempo pudessem compreender. Então ele ameaça nessa situação com o fogo do inferno aquele que chamasse o seu irmão, és louco. Kardec continua seus comentários dizendo, evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação. Kardec ele está querendo trazer essa reflexão. Nossa, por que chamar alguém de louco? Chamar alguém de louco merece essa reprovação tão severa de ser ameaçado com o fogo do inferno. E ele conclui dizendo, é que
toda palavra ofensiva, toda palavra que ofende, exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. No livro dos Espíritos, tem uma parte que vem falando sobre as leis naturais, as leis da natureza. E nessa parte vem trazendo todas as leis. A lei do trabalho, a lei da destruição, vem trazendo todas as leis. E a lei mais importante é a lei de justiça, amor e caridade. A lei de justiça, amor e caridade engloba todas as demais leis. E elas estão unidas em 3: justiça, amor e caridade. Vale a pena relermos em O Livro dos Espíritos essas leis divinas, essas leis naturais, para nós compreendermos melhor. Muitas das vezes a gente não consegue entender e fala, mas como Deus permitiu isso? Mas será que realmente Deus existe? Será que realmente Deus é justo, é perfeito? Porque nós ainda não temos, às vezes, ainda não conseguimos trazer essa essência desse ensinamento que está em O Livro dos Espíritos. Mas Kardec, ele nos traz agora, para que a gente possa compreender um pouco do que Jesus está dizendo, quando Jesus disse, você chamou seu irmão de louco, você vai para o fogo do inferno? Por quê? Toda palavra ofensiva, ela é contrária à lei do amor e da caridade. Porque aquele que ama, aquele que é caridoso, ele não vai ofender. Ele já não ofende mais, de espécie alguma, nem com palavras, nem com ações, nem com atos, ele já não ofende. Então, qualquer palavra ofensiva, ela é contrária à lei do amor e à lei da caridade, que é uma lei que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. Por isso que nesse capítulo que traz as leis naturais, em O Livro dos Espíritos, encerra com a lei de justiça, amor e caridade. Porque aquele que for realmente justo, amoroso e caridoso, ele vai manter com os demais uma relação de concórdia, de união. Ele não vai mais, de espécie alguma, tratar quem quer que seja, inclusive até os seres inferiores da criação, de uma forma que não seja dentro das leis do amor. Mas o codificador continua. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Então, para que a gente possa compreender, ele diz, toda palavra ofensiva, ela é contrária à lei do amor e da caridade. Toda lei, toda palavra ofensiva é um golpe na benevolência
na fraternidade. Toda palavra ofensiva, ela vai o quê? Acarretar o ódio, a animosidade. E ele conclui esse raciocínio. Enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Então, aquele que já consegue colocar em prática a lei do amor e da caridade, ele já não se coloca nunca de forma a ofender o outro. Mas nós vimos hoje o capítulo 9, iniciamos o capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo e vimos do item 1 ao item 4. Do item 1 ao item 4. Hoje é dia 22. Na próxima semana, 29 de março, nós vamos prosseguir ainda com essas reflexões de Kardec. Mas nós vamos agora aproveitando, faltam apenas 4 minutos para iniciarmos a nossa reunião de vibração e irradiação, só para lembrar, para que não haja nenhuma dúvida, a reunião de vibração e irradiação não é ao vivo, é à distância. Daqui a 4 minutos nós vamos encerrar nosso encontro agora do nosso estudo do Evangelho e os trabalhadores da nossa casa espírita, cada um em seus lares, através do Google Meet, nós vamos fazer a nossa reunião de vibração, que é uma reunião de tratamento. E aqueles que estão em tratamento, que encaminharam seus nomes para tratamento, ficarão em seus lares em sintonia para serem beneficiados. E aqueles que, porventura, desejarem também encaminhar algum nome para, a partir da próxima terça-feira, iniciar o tratamento, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita e nós passaremos todas as orientações. Mas nós vamos aproveitar, mandar um abraço também para Fátima Ávila, para o Ivan Pezotto, para Adília Milagres, Áurea Helena, para a nossa querida Eudócia Reis. A família Reis está sempre aqui conosco. E lembrando, hoje é terça-feira, amanhã, quarta-feira, somente pelo Facebook. Quarta-feira é somente pelo Facebook, é o nosso curso, Curando pelo Magnetismo. Estão todos convidados a conhecerem os nossos canais do YouTube e do Telegram. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. Nós temos 800 vídeos, todos separados em playlist, palestras, estudos, cursos, o Evangelho no Lar, todos separadinhos em playlist, fácil de serem localizados. Então entrem lá no nosso canal do YouTube, se inscrevam, compartilhem, façam comentários, vamos semear a luz. E o nosso canal do Telegram é o SEAC 2012, juntos podemos muito. Mas, amigos, anotem aí, quem desejar um atendimento fraterno, uma orientação ou encaminhar algum nome, o DDD é o 19, DDD 19, e o celular é o 99-341-6316, 1999-341-6316. A paz de Jesus no lar, no coração de cada um de vocês. Até amanhã, com as bênçãos de Deus.